Olá, pessoal! Considerando que vai sair um filme sobre Duna, o livro de ficção científica, muitas pessoas pediram para eu comentar sobre isso, né? E é um livro muito interessante, eu gostei do livro. Duna, do Frank Herbert, é um livro introdutório, não é Dostoiévski, não é Shakespeare. É um livro que tem como público-alvo um público mais jovem, sem dúvida, é um livro mais de entrada. Não é o livro dos grandes clássicos da civilização, mas é um dos principais livros de ficção científica. E eu achei bem interessante Duna, entre outras coisas, porque a humanidade no Duna vai para um caminho alternativo, vai para um caminho diferente do caminho que ela vai na maioria dos livros de ficção científica. Na maioria deles, a inteligência artificial é a ênfase. Então, são máquinas e as máquinas têm um papel temível. No Duna, no universo de Duna, isso estava acontecendo, e aí a humanidade resolve não ir por esse caminho e desenvolver, portanto, capacidades humanas a partir de tecnologias. A tecnologia em outro sentido da palavra, né? Então, como tinha no mundo medieval, eles têm esses computadores humanos, que são os mentats. Eles calculam as coisas na cabeça. E eles usam substâncias para expandir a consciência. E isso, de fato, levaria a um uso melhor da capacidade intelectiva. Essas substâncias são sempre perigosas no Duna. Não tem aquela visão, é um livro dos anos 60, e não tem aquela visão ingênua das drogas dos anos 60 de, nossa, o cara vai usar as drogas e vai ser maravilhoso o futuro. Na verdade, o oposto. Na verdade, elas são toda hora perigosas e tem esse tempero, o melange, que ele consegue expandir a vida, mas a custo, certo? Ele mexe com as pessoas, ele mexe com a psique humana, ele tem um elemento de farmaquia. Farmaquia sempre é aquela coisa que ela arranca algo e te dá algo em troca, então ela tem um perigo envolvido, né? E o tempero, que é um dos temas principais da história, ele também tem essa característica de deixar os olhos azuis, né? Então as pessoas ficam com os olhos azuis, tá? Então você vê isso no povo de Arrakis, que é o planeta principal, um planeta deserto que tem esse tempero protegido por essas minhocas gigantes da areia, né? É interessante no Duna que, como a humanidade foi por um caminho alternativo, fora os mentats, você tem essas ordens meio que militares religiosas. A mãe do Paul Atreides é o protagonista da história, ela é uma Bene Gesserit. Bene Gesserit é uma espécie de ordem militar religiosa feminina, e as mulheres entram dentro dessa ordem e tal, e levam adiante segredos da humanidade. Alguns desses segredos são de natureza religiosa. O Frank Herbert, ele teve influências variadas na formação dele. Essas influências transparecem na obra. Ele foi speechwriter do Partido Republicano, então ele vem do meio conservador. Ele teve uma formação cristã, mas ele mistura muito isso com perspectiva budista. Ao mesmo tempo, ele era bastante ambientalista, ele mexia com geologia e outras coisas, mas esse ambientalismo mais conservacionista, né? Não dessa linha mais moderna. E isso transparece nas obras toda hora. A natureza tem o seu papel importante, que as pessoas violam. Você tem uma corporação que viola a natureza e vai engolindo os recursos naturais, e isso é visto como uma coisa extremamente pejorativa. Você tem, claro, a nobreza, porque a história principal, o eixo central da história é o pai do Paul Atreides, que é o protagonista, o Leto, o Duque Leto. É uma figura extremamente nobre, uma figura boa, ele vai ser traído. Ele é colocado para cuidar de Arrakis, que é esse planeta deserto. Ele só sai de um planeta aquático, que é o dele, vai para esse planeta deserto. E lá eles vão tentar matá-lo. E lá você vai ver que o malvado Lord Harkonnen é bem comic book, assim, né? Lord Harkonnen está lá para traí-lo, está lá para enganá-lo, juntamente com o Imperador que tem os seus problemas também. E o Paul, mesmo jovem, vai passar por essa formação. Ele tem um chamado ligado a essa ordem Bene Gesserit, ele tem uma vocação especial. O Paul vai passar por todos esses desafios para se forjar como a figura verdadeiramente nobre, a figura que vai expandir as suas capacidades humanas até o ponto mais alto e salvar, portanto, o Império, né? Esse é o plot central. Acho que não tem problema falar que ele vai salvar o Império, não acho que isso é um spoiler
tão grande assim, porque o enredo ele é tão óbvio, ele é tão claro, que é evidente o que vai acontecer. No entanto, qual é a graça, qual é o interessante disso? Não é que eles colocam máquinas meio a lá James Bond, né? Tem pequenos robozinhos assassinos tal. Não é esse o ponto mais interessante. Muitos dos plots são bem óbvios, na verdade, são bastante previsíveis. Eu acho que o mais interessante de Duna, eu acho que o que o Frank Herbert conseguiu com Duna, que torna realmente ele uma linha da ficção científica importante, foi ter fugido do elemento da máquina, foi ter reintroduzido noções como nobreza, noções como religião, como base de um cenário de ficção científica. Toda vez que você coloca isso numa obra de ficção científica, ela fica mais poderosa. O exemplo clássico disso são os Jedi no Star Wars. Eles são uma ordem militar religiosa, eles têm um elemento religioso, que é a força, e eles cultivam isso, unido com uma virtude marcial, unido com uma capacidade de guerra, unido com uma espécie de virtude de severa, disciplina e outras coisas. Tanto que quando isso foi cortado, esse elemento mais da disciplina foi cortado nos Star Wars mais modernos, isso enfraquece demais a história, né? Então essa trilogia nova perdeu esse elemento, ela fica mais degradada. E existe esse elemento Jedi no Duna. Até o Duna anterior ao Star Wars. A gente poderia talvez falar que existe um elemento Duna no Star Wars. Pode ser uma forma de falar as coisas. E quando você reintroduz essas noções, qual que é o choque que nós temos? A humanidade claramente está andando num progresso tecnológico. Esse progresso tecnológico tem um elemento entrópico, ele enfraquece as pessoas. A tecnologia enfraquece as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm mais comodidade, elas têm mais facilidade, elas têm mais... as coisas ficam mais leves, e ficando mais leves, elas enfraquecem, elas perdem memória, porque você consegue acessar no Google as coisas, elas perdem capacidade de decorar as coisas, elas perdem força física, elas perdem disciplina, perdem uma série de coisas. Com isso, a humanidade vai piorando enquanto a inteligência artificial vai crescendo. Esse é um problema. E a sociedade, então, portanto, embora ela progrida em certos aspectos, em outros ela se degenera. Como você resolve essa conciliação? Bom, você teria que reintroduzir um elemento religioso e de disciplina na sociedade. Essa premissa central é o que torna a Duna fascinante. As sequências de Duna não conseguiram colocar isso tão fortemente quanto o original. O original é bem mais lido. O primeiro livro, né, que já é bem grande, mas ele é bem mais lido que os outros, é bem mais procurado. E o outro problema da tecnologia é a conciliação entre tecnologia e natureza. E todo o problema de como o homem, na medida que ele está querendo expandir a vida dele, como ele, na verdade, está consumindo uma farmaquia. Na verdade, ele pode estar abrindo mão da alma dele para expandir a vida. Um dos elementos que nós vivemos é a destruição da natureza nas nossas vidas. E pouco foi feito para reverter esse cenário. Você anda nas ruas, nas cidades grandes, né? A vida urbana é o centro do que é o mundo moderno, e a natureza está excluída, basicamente, da vida urbana. Ela não faz parte mais. E não adianta você colocar um monte de planta, e mesmo você falar assim, não, mas na sede lá, nas Big Techs tem lá plantas em volta. Não é esse o problema, é a questão de fazer parte da vida. É uma questão de você ter realmente um relacionamento com aquilo, certo? E, portanto, você ter uma vida menos descolada da realidade. Eu tinha um amigo meu que gostava de falar que se tivesse um semestre de marcenaria na universidade seria muito melhor. Pode ser, eu não sei. Eu não sei averiguar qual que é o quanto seria isso, mas eu sei que atividades que conectam a pessoa com uma ordem natural, elas tendem a elevar as capacidades. Então, quando vocês forem assistir Duna, ler o livro, tenham em vista esse drama, o drama de fundo, porque não é simplesmente o enredo do Power Trades, será que ele vai ganhar a batalha e tal. Não acho que esse é o ponto central. O ponto central é outro. O ponto central é qual é o papel da tecnologia nas nossas vidas, qual é o papel da natureza nas nossas vidas, e até que ponto eu estou cultivando as minhas capacidades intelectuais, físicas, de disciplina, de honra, de herança e outras coisas. Até que ponto a tecnologia pode fazer com que eu perca isso, e quais seriam os caminhos para a humanidade ganhar isso novamente. Eu acho que esse é o drama central. Se o Denis Villeneuve colocar isso no filme dele, o filme dele vai expressar muito bem o espírito da obra. Acho difícil isso acontecer, nada contra o Denis Villeneuve, só porque eu acho que
é uma habilidade muito difícil de se colocar isso num filme. É nível Senhor dos Anéis, você conseguir passar isso num filme, embora o livro Duna esteja muito distante do nível do Senhor dos Anéis em termos de qualidade literária. Mas é uma grande capacidade você conseguir passar isso para um filme, não é fácil, não é um desafio fácil. De qualquer modo, vale a leitura do livro Duna. Recomendo o livro para os que gostam de ficção científica, que é esse gênero específico. E é isso. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, que faz uma diferença tremenda, e procurem meu site, o link vai estar na descrição do vídeo.